Nessa aula a gente vai estudar um pouco a respeito da referência relativa e referência absoluta, tá? Deixei pronto uma tabela com alguns dados para a gente ter o melhor aproveitamento da nossa aula, tá? E aqui embaixo da minha tabela eu coloquei umas explicações aqui bem simples para a gente entrar naquela parte de introdução para depois a gente aplicar isso na prática. Por exemplo, a primeira situação que eu tenho aqui é onde a minha célula ela não possui nenhum tipo de travamento, tá? Ou seja, eu consigo deslocar essa célula para onde eu quiser, tá? O meu segundo caso já é diferente. Eu já não consigo mais deslocar, eu até consigo, porém, ele tem uma restrição, ou seja, a minha coluna ela consegue se deslocar para qualquer outro lugar, porém a minha linha não é possível alterar, tá? Como já diz aqui, ó, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna irá mudar. A coluna consegue se mover dentro da minha planilha. A minha terceira condição, minha terceira situação, ela é o inverso da outra, ou seja, aqui a coluna ela não consegue se deslocar, já a linha consegue deslocar, tá? Então aqui é bem tranquilo. A última que a gente tem é que é a mais comum e a mais utilizada. Normalmente as pessoas vão lá e às vezes eu não consigo entender aonde eu vou aplicar isso aqui, em que cenário eu vou aplicar, então eu vou lá e dou um F4, tá? E já travo tudo, mas normalmente é assim. Então é muito importante que você entenda em que momento e quando utilizar essas referências, tá? Elas são extremamente importantes e nos ajudam na hora de a gente criar uma fórmula e obter um certo resultado, tá? Tá? Então vamos, na prática, vamos entender. A primeira situação nossa é essa aqui, ó, que a gente vai fazer. Eu tenho uma fórmula aqui que multiplica um valor pelo outro, tá? Bem simples. Eu vou clicar na minha alça de preenchimento, vou dar um zoom aqui, ó, na minha alça de preenchimento e vou arrastar até a minha linha 11, tá? Então perceba que aqui não veio valores nenhum, porque aqui também, deixa eu ver, ele está multiplicando esses dois valores, aqui não tem nada. Então, claro, se eu preencher aqui, ele vai preencher esses intervalos aqui para mim, tá? Então aqui, nós aplicamos a primeira situação, ou seja, se eu clicasse aqui, ó, arrastasse para o lado, eu vou fazer isso, eu conseguiria fazer tranquilo. Claro que ele ia mudar a minha coluna, poderia mudar também a minha linha, mas é para você ver que aqui eu não tenho nenhum tipo de restrição. Eu consigo movimentar essa coluna, deslocar ela para onde eu quiser deslocar, tá? Desde que não afeta a minha estrutura de dados, estrutura de cálculo, né? Tá? Vamos aplicar agora a nossa referência mista, tá? Ou seja, aqui, né, nesse cenário nós vamos travar a linha aonde eu vou querer que a linha percorra para frente, porém, na hora que eu arrastar para baixo, eu não quero que ela se desloque, apenas a minha coluna, tá? Eu vou colocar umas bordas aqui para a gente visualizar isso aqui melhor. Mesclar aqui só para... Ok, vamos aqui criar uma fórmula bem simples, ou seja, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar pelo esse percentual aqui em cima, tá? Aqui a gente tem uma situação que é a seguinte. Na verdade, a gente vai precisar utilizar a primeira situação aqui, da coluna. Por quê? Porque o meu valor está na minha coluna I. Então, assim, quando eu arrastar para frente, eu quero que ele desloca aqui para cá, esse intervalo, eu quero que ele vá andando, porém, eu não quero que ele saia daqui, ó, da minha coluna I, da minha I3. Ele vai ter que permanecer aqui para que esses valores vá multiplicando pelo percentual, tá? Então, vamos fazer isso aqui na prática. Perceba que eu já criei a fórmula aqui, agora eu vou precisar travar a minha coluna. Como que eu faço isso? Eu coloco o meu cifrão atrás do I, tá? Exatamente como está aqui, ó. E dou um Enter. Agora sim, agora eu posso clicar aqui, ó, arrastar até o final. Tá esses hashtag aqui, porque o valor
Tá pequeno aqui os campos, seleciono tudo, dou um duplo clique, ele vai aumentar, vai expandir as colunas, tá? Então perceba, vou clicando aqui, perceba que ele, ó, ele não saiu, o importante é você observar aqui, ó, que ele não saiu da minha coluna I, tá vendo? Ou seja, aqui eu defini ela como coluna absoluta, ou seja, a linha está deslocando para pegar justamente os percentual para frente, porém o meu valor que está multiplicando, ele não está se deslocando, porque se deslocar, obviamente meu cálculo vai dar errado, tá? Então nesse caso aqui, nós aplicamos a nossa terceira opção, que é essa aqui, ó, onde eu travei a coluna e a linha continuou móvel, ou seja, eu consegui mudar a minha linha de acordo com a minha necessidade, tá? Agora é o seguinte, agora nós queremos a situação inversa, que é essa situação aqui, ó. Nós queremos que a coluna, na verdade aqui a gente não vai ver muito essa opção, porém a gente queria que a coluna deslocasse e a linha permanecesse justamente onde ela está, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar isso aqui, ó, vou arrastar e ele vai dar, ele é bem provável que ele vai dar um erro, tá vendo? Por quê? Porque ele deslocou do meu percentual e ele veio para cá, ó, saiu da minha J3, deixa eu dar uma olhada aqui, J2, saiu da minha J2 e foi lá para a minha J3, ou seja, ele deslocou a linha para baixo. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele permaneça na linha e quando eu arrastar para o lado, ele continua em frente, ou seja, ele vai deslocando a coluna, porém a linha vai permanecer exatamente na linha 2, tá? Então para isso, eu vou dar um Ctrl Z. Vamos fazer o seguinte, a gente vai criar essa mesma situação aqui, vamos até arrastar aqui, ó, vou deixar aqui mesmo, só que aqui eu vou mover para cá e vou vir aqui, ó, colocar o cifrão entre o J e o 2, tá? Então vou colocar o cifrão aqui, vou dar um Enter. Agora sim, agora eu posso vir aqui, ó, na minha alça de preenchimento, puxar para o lado aqui, ó, que eu não vou ter problema. Por quê? Porque se você perceber, ele está deslocando a linha, ó, na linha 2. Então aqui, ó, se você perceber, agora como eu cliquei e arrastei até o final, é lógico, ele está aqui na minha coluna I4, ele não está saindo da I4 porque a gente travou a coluna. E nesse caso a gente está vendo os dois exemplos aqui, ó, tanto da linha quanto da coluna, tá? E a gente conseguiu arrastar até o final sem ter nenhum tipo sem que ele saísse da minha linha 2, tá? Então esse era o nosso objetivo. Agora nós vamos passar para o último, que esse é o mais simples de se utilizar, porque você não precisa de nenhum tipo de raciocínio. Basta dar um F4 e pronto, ele já travou tudo ali, nada desloca para lugar nenhum. E você pode arrastar, soltar, que ele não vai sofrer nenhum tipo de alterações. Tá? Aonde nós vamos aplicar isso? Perceba que a nossa tabela aqui, ó, ela é uma tabela simples de produto, de venda, enfim. E ela tem uma situação, ou seja, eu tenho minha margem de lucro separada da minha tabela, ou seja, ela está em um campo diferente, um campo específico. Ela não está na mesma coluna, ela não está na mesma linha, então eu preciso fazer esse cálculo para todos os valores, porém ele não pode sair da minha referência. Então aqui é o mais simples que a gente vai fazer. Então eu vou clicar aqui, ó, na minha I, vou pressionar F4, travei, vou clicar aqui, arrastar, soltar. Percebe que ele já preencheu aqui também. E ó, importante é isso aqui, ó. A gente deu um duplo clique e ele não deslocou lá da minha coluna E, mais especificamente da minha E3, tá? Então,
para esse cenário aqui, a gente aplicou a minha referência absoluta, tanto na linha quanto na coluna. Então, quando eu tenho um cenário como esse aqui, ó, onde eu preciso percorrer esse intervalo aqui, para captar as informações e multiplicar pelo meu valor, deixa eu colocar uma cor aí, e multiplicar pelo meu valor, ou seja, eu tenho um valor aqui principal e eu preciso multiplicar pelos percentuais que estão na minha linha. Então, assim, para isso eu vou precisar preencher todos os valores e, baseado no meu valor principal, eu vou ter que captar aqui, ó, cada percentual diferente. Então, nesse caso aqui, aplica-se essa situação aqui, referência mista, que é travando a linha ou travando a coluna, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Então, assim, avalia seu projeto, avalia sua planilha, seu cenário e vai aplicando cada uma de acordo com a sua necessidade. Às vezes você precisa de uma situação e aí você vai, baseado nas práticas aí que você vai ter, você consegue aplicar ali as suas referências relativa e referência absoluta, tá? Espero que eu possa ter te ajudado a compreender melhor a respeito dessas referências. Parece um pouco confuso, mas eu adianto para você que não é bem tranquilo. Você tendo um cenário, claro, você vai conseguir saber qual que é a real necessidade sua, o que você realmente vai aplicar ali, tá? Então, assim, recomendo a você, pratique bastante, tá? Excel ou qualquer outra tecnologia é prática, tá? A gente estuda ali a teoria, a gente assiste uma videoaula, pega a base, porém a gente precisa aplicar isso na nossa prática diária, viu? Então é isso, espero que realmente possa ter te auxiliado esse conteúdo, tá? Parece um pouco meio confuso, mas adianta você que não é, tá? Pratique bastante aí e você vai conseguir entender, baseado no seu cenário, quando você deve aplicar um ou outro, ok? A gente se vê na próxima aula, um forte abraço e fica com Deus.